O presente artigo propõe uma análise estrutural das dinâmicas de poder e abuso perpetradas por indivíduos e grupos de caráter supremacista e totalitário. A tese central defende que o proselitismo, frequentemente travestido de zelo moral ou religioso, opera não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta de ocultação para atos de abuso e pedofilia. Em uma escala macro, essa mesma dinâmica se reflete nas estruturas do neofascismo e do neonazismo, que utilizam o sequestro físico e psicológico de crianças para fins de doutrinação, culminando na expropriação material de suas vítimas como método de asfixia e controle absoluto. A pesquisa mapeia este ciclo de aniquilação, demonstrando como a violência individual se retroalimenta na violência de Estado ou de grupos extremistas. A compreensão das dinâmicas de abuso exige uma observação que transcende o ato violento isolado, buscando entender as estruturas que o acobertam e os justificam. Historicamente, movimentos extremistas, religiosos ou ideológicos constroem fachadas de intocabilidade moral para operar sistemas de controle e violência. Este trabalho tem como objetivo articular como o proselitismo agressivo atua como primeiro estágio da cadeia de abusos, servindo de escudo para predadores infantis. A partir desta premissa microcósmica, a tese expande a análise para o tecido macrosocial, delineando como ideologias supremacistas, como o neofascismo e o neonazismo, institucionalizam o abuso por meio do sequestro para a doutrinação e da expropriação sistemática. Em sua definição clássica, o proselitismo consiste no esforço ativo para converter indivíduos a uma determinada crença ou ideologia. Contudo, quando analisado sob a ótica da criminologia e da psicologia do abuso, revela-se que a postura de extremo zelo moral é frequentemente sequestrada por predadores. Não há uma relação de casualidade onde a fé gera o abuso, mas sim uma instrumentalização tática. O abusador utiliza a virtude pública para encobrir a perversão privada. Ao se colocar como um projeto fervoroso, o indivíduo constrói ao seu redor o efeito chamado efeito halo, uma área de santidade e retidão que o torna insuspeito perante a comunidade. Essa dinâmica de poder não apenas facilita o acesso restrito às vítimas infantis, aproveitando da confiança cega dos genitores, mas também opera como mecanismo de silenciamento. A vítima que ousa denunciar esbarra na parede da autoridade inquestionável do líder religioso ou comunitário, cujos atos obscenos permanecem blindados pela própria estrutura proselitista. Quando a lógica do controle absoluto e do apagamento da alteridade transcende o indivíduo e captura grupos políticos organizados, manifestam-se as ideologias neofascistas e neonazistas. Estes sistemas são construídos sobre a premissa da supremacia, seja ela racial, moral ou de um pretenso nacionalismo purista. Neste contexto estrutural, o proselitismo deixa de ser uma mera persuasão agressiva para se converter em uma máquina sistemática de lavagem cerebral e arregimentação. Tais ideologias operam sobre a lógica da eliminação do outro. Para que o sistema se sustente, a intolerância se institucionaliza, exigindo obediência cega e a supressão de qualquer diversidade de pensamento, muitas vezes disfarçada de um falso discurso de proteção aos valores tradicionais.
A faceta mais cruel do ciclo totalitário atinge a base da futura sociedade, as crianças. O sequestro para fim de doutrinação não é uma anomalia, mas um projeto de poder recorrente em regimes supremacistas. Com paralelos históricos no programa Lebensborn da Alemanha nazismo ou nas ditaduras civis militares latino-americanas. O sequestro e a alienação infantil visam a destruição das raízes, da cultura e da linguagem daqueles que o grupo dominante considera indesejáveis. As crianças moldáveis são forçadas a assimilar a ideologia de seus algozes, garantindo a perpetuação do sistema de ódio. Simultaneamente a este apagamento psicológico e geracional, ocorre a expropriação, o roubo sistêmico de propriedades, negócios, bens das vítimas, serve como método final de asfixia material. A expropriação retira da vítima qualquer meio financeiro de defesa, fuga ou resistência, enquanto financia a expansão da própria máquina de terror. A análise das práticas que vão desde o falso moralismo até a violência ideológica revelam um ecossistema coeso de aniquilação. A tese aqui demonstrada aponta que o predador infantil que usa o proselitismo para ocultar seus atos obscenos e o militante neofascista que advoga pela doutrinação forçada e pela expropriação bebem da mesma fonte. A psicopatia de controle, a desumanização do outro e a utilização da virtude como máscara para a barbárie. Reconhecer essas engrenagens é o primeiro e mais vital passo para desmantelar a ordem de intocabilidade que protege abusadores em esferas individuais e institucionais, protegendo assim as gerações futuras.